eu vou falar, renascer em Cristo é isso. Então, se você fala palavrão, eu creio que nenhum de vocês fala, todos os vão olhar e vão falar, não, na igreja renascer em Cristo, todo mundo fala palavrão. Se você mente, as pessoas vão olhar e vão falar, olha, na igreja renascer, todo mundo mente. Então, você já não é mais do mesmo jeito quando você tem um chamado. Você representa a igreja, você representa a Jesus Cristo, né? E você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, com o que você faz, porque parece que todos os olhos estão voltados para você e é verdade. Existe uma cobrança muito grande, mas também existe uma recompensa muito maior. Amém? Glória a Deus. Deus, ele chamou Samuel. Então, você vai ver no próprio livro de Samuel o Senhor falando, chamando Samuel de uma forma bem simples. Ele ouve uma voz, Samuel, Samuel, e ele levanta porque ele acha que é Eli falando com ele. Eli era um sacerdote, que ele ajudava, Samuel era um servo de um sacerdote, e ele ajudava esse sacerdote em tudo que ele fazia. E era assim. Quando ele ouviu essa voz, ele achou que era ele levantou correndo, pronto para fazer o que ele precisasse. E ele falou, não chamei. E aí ele volta a dormir e ouve de novo essa voz, Samuel, Samuel, e ele levanta de novo e fala, Eli, ó, eis-me aqui, o que você precisa. E aí ele pega e fala para ele, olha, eu não te chamei, mas quando você ouvir novamente essa voz, você vai falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E foi o que Samuel fez, ele ouviu de novo a voz. E quando ele ouviu essa voz, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E quando ele falou, eis-me aqui, Deus começou a revelar coisas para ele. Começou a falar, olha, Eli, a família dele tem feito coisas erradas e eu tenho visto. E eu vou te colocar no lugar deles. Eu vou mudar o que está acontecendo. E Deus manifesta o chamado de Samuel, revela para ele o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que iria acontecer, que os 2 filhos de Eli iriam morrer, e que o próprio Eli também iria morrer, e que agora a vida dele iria se transformada completamente. De servo, ele mesmo seria o sacerdote, ele mesmo. E Samuel, ele vive o chamado dele de uma forma tão intensa e tão forte, né? Ele tem uma eleição tão maravilhosa na palavra de Deus, que é particularmente uma das pessoas que mais me chamam a atenção pelo amor que ele tinha pelas coisas de Deus e pela própria história dele, né? Da mãe dele. E ele vive intensamente aquilo que Deus preparou para a vida dele, desde quando ele nasceu. Na verdade, antes mesmo dele nascer. Porque você vê Samuel, queridos, ele é fruto de uma entrega. Ana não podia ter filhos. E ela vai e ela entrega aquilo que ela não tinha. Ela faz uma aliança com Deus. E aquela aliança gerou o chamado de Samuel. Olha que incrível. Antes mesmo dele ser concebido, Deus já tinha escolhido, Deus já tinha chamado e Deus já tinha separado. E com você também não é diferente. Deus já te escolheu antes mesmo de você nascer, de você ser concebido. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, o Senhor te separou, o Senhor te amou, te desejou, para um dia Ele pegar e fazer como Samuel, te chamar. Pastora, mas olha, eu tenho tantos anos, né? Como assim? Para alguns, como Samuel, é muito rápido, né? Ele foi chamado muito jovem. Mas para outros demora um pouquinho mais. Mas não quer dizer que Deus não chamou. Mas Deus vai usar suas experiências, aquilo que você já passou, aquilo que você já viveu. Deus vai usar tudo aquilo que você tem de bagagem para que o teu chamado se manifeste de uma maneira plena.
Amém? Você só precisa falar, eis-me aqui. Como Samuel falou. Samuel falou, eis-me aqui. E a vida dele foi transformada. Né? E aconteceu exatamente como o Senhor havia falado com Samuel. E ele virou um profeta. Ele ungiu